Olá pessoal, nessa aula aqui a gente vai aprender como fazer gráfico de barras e gráfico de setores utilizando o matemática. Então vamos primeiramente aqui começar com um gráfico de barras. Então para a gente fazer um gráfico de barras, a gente dá o comando bar chart, dessa forma daqui, né? Lembrando sempre da letra maiúscula no B e no C aqui, né? Entre colchetes, e aqui a gente coloca os valores que a gente quer criar nesse gráfico de barras. Então aqui, por exemplo, vou fazer uma lista com os valores 1, 2 e 3. E quando a gente der o Shift Enter, a gente vai ter então um gráfico de barras dessa forma. Então ele pegou, né? Quando a gente coloca o mouse aqui já aparece, né? Então esse daqui é o 1, esse daqui é o 2, esse daqui é o 3. Aí ele já faz isso daqui. A gente pode, né, também aqui colocar variáveis, né? Colocar o nome dessas barras aqui embaixo, né? Então, para a gente fazer isso, eu vou copiar e colar isso aqui. Para a gente colocar o nome, né, dessas barras, a gente vai dar o comando aqui depois, né, dessas chaves, né, desses valores, a gente vai dar o comando chart labels. Né? Então, dessa forma, né, ele até aparece aqui, ó, labels, com S no final. Vai dar essa setinha, né, aparece essa setinha daqui. E entre chaves, vocês vão colocar, então, essas variáveis entre aspas. Né? Então, isso aqui são 3, né? Aqui eu vou colocar, por exemplo, A, B e C. E quando dá o Shift Enter, a gente vê que aqui embaixo, né, apareceu, então, essa daqui é A, essa daqui é B, essa daqui é C. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é colocar legendas, né? Então, colocar legendas indicando o que cada quadrado desse daqui vale, né? Então, um exemplo que eu vou fazer aqui, né, vai ser, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V novamente, e para a gente colocar essas legendas, a gente vai dar o comando chart legends, né? Aí dá a seta, né, dessa forma, entre chaves, e coloca as 3 legendas entre aspas. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, 1, 2 e 3. Quando a gente der Shift Enter, a gente vê que ficou dessa forma daqui. Mas aqui no automático ele não colocou cores diferentes, né? Ele só colocou as mesmas cores. Então acaba que essa legenda aqui fica meio que inútil, digamos assim, né? Mas tudo bem. Então, para a gente alterar essa cor, né? Como é que a gente faz para alterar a cor de cada quadradinho disso daqui? A gente tem duas formas. Ou a gente altera as cores já com cores pré-definidas, ou a gente mesmo coloca essas cores. Então, primeiramente, para a gente fazer com essas cores pré-definidas, eu vou copiar e colar novamente essa parte aqui de cima, né? Dessa forma. E para a gente fazer com essas cores pré-definidas, a gente vai dar o comando aqui, depois, né, do Chart Legends, a gente dá uma vírgula e dá o comando Chart Style, né, então o estilo, né, dessas barras. E dá o tracinho e o sinal de maior. Né? Então, aqui a gente tem diversas opções. Né? Então, uma das opções é o Dark Rainbow, dessa forma, né? Lembrando sempre da letra maiúscula aqui no D e no R, né? Então, quando a gente dá o Shift Enter, a gente vai ver que mudaram as cores, né? Automaticamente, dessa forma. E aqui tem diversas outras opções, eu vou deixar aí nos comentários todas as opções, mas a gente tem pastel, rainbow, solar colors, tem várias opções, eu vou deixar aí na descrição para vocês verem. E se você não quiser utilizar essas cores pré-definidas, a gente pode colocar as cores manualmente. Né? Então, como que a gente faz? Aqui, novamente, eu vou copiar isso daqui, né? Só para facilitar. E a gente vai ficar com o seguinte. Aqui eu vou tirar, então, essa cor pré-definida, né? Dessa forma. E a gente vai dar esse mesmo comando, Chart Style, né? Já está aqui. E entre chaves, a gente vai colocar as cores respectivas que a gente quer para as barras. Né? Então, por exemplo, a primeira barra eu quero que ela seja vermelha, então vou dar um red. A segunda, azul. E a terceira eu vou colocar verde. Né? Então, quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que ficou exatamente nessa ordem. Então, a primeira vermelha, segunda azul, terceira verde. Então, aqui você vai colocando as cores que você quiser. Outra coisa que a gente pode fazer é alterar, então, digamos, a forma dessa barra, né? O estilo dessa barra. E dentre esses estilos tem um aqui, eu vou novamente copiar aqui embaixo, tem um estilo que é o Class Rectangle. Então, por exemplo, aqui, depois do Chart Style, a gente vai dar a vírgula e escrever o comando Chart Elements Function, dessa forma, né? Aí vai dar a setinha. E aqui a gente já vê que tem algumas opções, né? Que ele dá aqui, eu vou colocar o Glass Rectangle, dessa forma. Sempre lembrando entre
aspas aqui, né? Tem que estar entre aspas. Então, quando a gente dá o Shift Enter, a gente vai ver que ele ficou de uma forma diferente, né? Se a gente olha aqui, ele fez uma mudança aqui de cor, né? Ficou branco aqui, ficou com uma profundidade, uma certa profundidade, né? Então, ele fica dessa forma daqui. Então, agora, né, passando para os gráficos de setores, né, para a gente fazer um gráfico de setores, a gente simplesmente dá o comando pcharts, dessa forma, e entre colchetes você vai colocar, então, os valores. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar novamente 1, 2 e 3. Então, quando a gente der Shift Enter, a gente vai criar um gráfico de setores dessa forma. E note que também, quando a gente passa aqui o mouse, aparece o número, né? Então, aqui é o 2, aqui é o 1, aqui é o 3, né? A gente pode alterar essas cores desses setores, da mesma forma que a gente fez com as barras lá em cima, né? E também a gente pode alterar os nomes, né, desses setores. A gente pode colocar nomes a esses setores. Então, para fazer isso, vamos copiar aqui. Então, primeiramente, a gente vai colocar um nome para esses setores. Então, para colocar um nome para esses setores, a gente dá o comando charts labels, dessa forma, né, lembrando do S, labels. Faz o tracinho, a setinha, entre chaves, e a gente vai colocar o nome entre aspas. E aqui, então, eu vou colocar o nome 1, no segundo, nome 2, e no terceiro, nome 3. Né? Então, a gente vai ter nome 1, nome 2, nome 3. Quando der o Shift Enter, a gente vai ver que ele aparece escrito aqui automático, né? Nessa posição automática. Nome 1, nome 2, nome 2, nome 3. E para a gente alterar a cor, né, dessa coisa, a gente pode alterar as cores pré-definidas, utilizando as cores pré-definidas, como anteriormente. E para isso, né, como a gente viu, o Charts Style é o mesmo comando. Né? Então, isso daqui, aqui ó, ele já aparece essa opção. Aqui eu vou colocar isso daqui, o pastel. Né? Então, quando a gente dá Shift Enter, ele já coloca essas cores automaticamente. Ou então, da mesma forma que anteriormente, a gente pode simplesmente colocar cores que a gente queira, né? Então, aqui eu vou copiar e colar. Vou tirar, então, essa cor pré-definida. E eu vou colocar aqui, por exemplo, vermelho, azul e verde, da mesma forma que antes. E a gente vai ver que os setores ficaram vermelhos, o primeiro, azul o segundo, verde o terceiro. E aqui também, como anteriormente, a gente pode colocar uma legenda utilizando o mesmo comando Chart Legends, dessa forma daqui. E entre chaves e entre aspas, você coloca a legenda. Então, aqui legenda 1. O segundo eu vou colocar legenda 2 e o terceiro legenda 3. Então, quando a gente dá o Shift Enter, aparecem as legendas com as respectivas cores. E era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.